Os irmãos de forma mais intensa e em comunhão com Deus. Um final de semana destinado a momentos de intimidade com Deus é extremamente importante para nossas vidas, mas devemos lembrar que momentos como esse têm que ser o reflexo da nossa vida pessoal com Deus. Nossos momentos de intimidade, eles devem ser diários, eles devem ser constantes para com Deus. Independente se estamos sozinhos, ou se estamos em família, ou se estamos em assembleia, os momentos de intimidade com Deus, eles devem ser constantes em nossas vidas. E hoje, nessa porção que teremos nesse final de semana, estaremos estudando a respeito do lar cristão. Um tema muito desafiador, porque a Bíblia fala que nós devemos ser sacerdotes, principalmente em nossos lares. E o reflexo de como somos em nossos lares deve ser na assembleia e deve ser perante o mundo, mas inicia em casa. E ninguém melhor para me conhecer do que a minha esposa e os meus filhos. E o que eles veem de mim aqui na frente deve ser um reflexo daquilo que eu sou perante eles em casa, porque senão eu estarei mentindo aqui, estarei sendo um hipócrita. E nós, como filhos de Deus, nós somos chamados para um testemunho vivo a respeito de Cristo. Nós devemos ser miniaturas de Cristo, e isso se inicia no lar cristão. A intimidade principal ou inicial deve ser individual, nós para com Deus. E o primeiro reflexo é em nosso lar. O primeiro testemunho, eu como pai, como marido, como filho, o primeiro testemunho meu deve ser dentro de casa. É lá, são os meus pais, são minha esposa, os meus filhos que me conhecem, sabem das minhas limitações, sabem das minhas dificuldades. Mas assim como o verso central do tema dessa conferência, eu e minha casa, lá eu decidi, e eu e minha casa, independente da circunstância, nós serviremos ao Senhor. E isso não deve ser da boca para fora. Esse reflexo, essa atitude, essa resposta nossa como filhos de Deus, ela deve ser constante e ela deve ser eficaz. Não é da boca para fora, não é decorar esse versículo que é tão grandemente, tão facilmente decorável, mas é muito difícil de ser vivido. Então que essa porção, esses momentos que nós vamos ter juntos, possam trazer realidade para nossas vidas e que possamos ter um testemunho cada vez mais vivo a respeito de Cristo. O maior reflexo eu lembro de eu pequeno e desde muito cedo, independente do horário, quando eu fui crescendo, cada vez fui dormindo mais tarde, mas independente do horário, eu via o meu pai tendo uma porção diária com o estudo. Ele me deixava minha mãe, agora é meu momento para com Deus. Muitas vezes ele fazia como eu faço, esperava eu ir dormir, esperava minha mãe dormir, e depois tinha um momento de maior intimidade ainda com a palavra. Mas ele fazia questão de me mostrar a necessidade de ter um tempo a sós com Deus. E isso demorou, mas veio surtir efeito em minha vida. E hoje os meus filhos sabem, agora meu pai está estudando a palavra de Deus. Então, o que nós vivemos em assembleia, ela deve ser o reflexo da nossa vida no lar. E a nossa vida no lar deve ser o reflexo da nossa vida de intimidade com Deus. Isso é um desafio muito grande. E somente através da graça e misericórdia de Deus e a nossa resposta a essa imensurável graça, que nós conseguiremos alcançar aquilo que nos está proposto em Cristo Jesus, que é a maturidade. Somos chamados para uma vida de santidade, não para ficar
rodeando o deserto. Não, nós somos chamados para uma vida ascensional, uma vida rumo às insondáveis riquezas que estão em Cristo Jesus. Então, irmãos, o trecho que eu quero compartilhar com os irmãos nesse momento que teremos juntos é a respeito do Salmo 103. É um salmo maravilhoso, é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia. Não tenho a pretensão aqui de estar explanando a respeito do salmo inteiro. Estaremos falando a respeito somente de alguns versículos, tá? E os versículos que o Senhor tocou no meu coração para trazer aos irmãos nessa manhã, perdão, são a respeito dos versos 15 ao verso 19 do Salmo 103. Eu gostaria que os irmãos me acompanhassem na leitura, que vai falar assim: quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Até aqui, irmãos, essa é a porção dessa manhã. Esse salmo é um salmo maravilhoso, e eu convido os irmãos a estudarem em profundidade ele, desde os seus primeiros aos últimos versos. É um salmo de Davi, e é um salmo de ação de graças. Então Davi aqui nesse salmo inteiro, ele vai estar engrandecendo, bendizendo o nome do Senhor. E ele glorifica as misericórdias de Deus e a esperança em suas promessas da aliança. E ele pode ser dividido aqui, isso nós temos N formas de divisão, mas nós podemos dividi-lo para melhor entendimento, quando os irmãos estiverem estudando ele em sua totalidade, do verso 1 ao 5, como o louvor pelas misericórdias pessoais. Então, Davi inicia bendizendo, louvando a Deus por conta das misericórdias pessoais, das bênçãos pessoais que Deus o ofereceu, o deu através da sua graça, da sua misericórdia. Depois, do 6 ao 19, ele vai voltar para o povo. Então ele inicia com uma experiência pessoal dele com Deus, o que Deus tinha feito na vida dele, através da sua imensurável misericórdia. E depois ele volta para o povo, que é dos versos 6 ao verso 19. Então, que é uma exaltação aos atributos de Deus em Cristo, pelo trato com o seu povo. Então, aqui nós vemos Davi inicialmente falando da sua vida de intimidade pessoal com Deus, e depois ele vai para o coletivo. E ele finaliza nos versos 20 ao verso 22, fazendo uma convocação a todas as criaturas do universo, para que elas adorem o Senhor e bendigam o seu nome. É um salmo de ação de graças, é um salmo de louvor e adoração. Então, vocês veem que é uma escada, ou que é uma progressão. Primeiro, ele parte por uma experiência, ele fala a respeito da experiência pessoal dele com Deus. Depois ele vai para o seu próprio povo, para o coletivo. E depois ele convoca toda a criatura a louvar e bendizer o nome de Deus. E não deve ser assim a nossa vida, uma vida de intimidade pessoal com Deus, na nossa casa, para com nossa assembleia e para com o mundo. Então aqui Davi, ele nos mostra, só pela simples abordagem do salmo aqui, como que deve ser a nossa vida com relação ao nosso Deus, e uma vida de gratidão. Por que uma vida de gratidão? Porque se conhecemos a tão preciosa salvação que temos em Cristo Jesus, não tem como nós vivermos
murmurando. Se nós lembrarmos, a Bíblia fala, não foi ouro, nem foi prata, nem foi com prata que vocês foram comprados com o meu precioso sangue, o sangue do Cordeiro. Que essa salvação, essa preciosa salvação possa trazer uma vida de profundidade, porque só conhecendo com intimidade essa poderosa salvação que nós viveremos uma vida de intimidade, uma vida de louvor, uma vida de adoração e gratidão. Porque se não conhecemos as profundidades da nossa salvação, como podemos louvar a Deus e engrandecer o seu nome? O princípio de tudo, muitas vezes a gente fala, não, agora nós devemos rumar a vida de santificação. Mas se nós deixarmos a cruz de lado, se nós deixarmos a pessoa e obra de Cristo, como iremos prosseguir, como iremos rumar para uma vida de maturidade? Não existe. Não existe essa possibilidade. Então aqui, irmãos, vamos frisar mais uma vez os versos de 15 a 18, rapidamente, que eles vão falar o que então? Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. E esse mas é tão maravilhoso, deve falar tão grandemente a nossa vida, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Então, até aqui, irmãos, esses versículos, eles relatam para a gente a compaixão de Deus como um Pai atento, um Pai zeloso às nossas limitações como criaturas frágeis e finitas. Então, se a gente pega o 15 e o 16, vai estar falando do que nós somos, né? Olha aqui, quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, como soprando nela o vento desaparece. Somos frágeis e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Aí nós entramos na parte maravilhosa, que é o contraste. No verso 17 e 18, em contraste com a fragilidade do homem, Davi nos dá a misericórdia de Deus, a grandiosidade, a eternidade de Deus. Então, ele enaltece o amor leal de Deus para conosco, que é leal, é forte e eterno para aqueles que o temem. E esse amor, isso é maravilhoso, isso é importantíssimo quando nós estamos falando a respeito do lar cristão. Por quê? Porque os nossos filhos nós não criamos para o mundo, nós criamos para Deus. E a aliança, a promessa de Deus é para o filho dos filhos dos filhos. E nós só poderemos agarrar essa promessa, viver essa promessa e transmitir a promessa para os nossos filhos, se nós temermos a Deus. Eu tive o privilégio, e eu agradeço a Deus, de ter nascido num lar cristão, onde eu tinha os meus pais com suas limitações e os seus defeitos, mas eu via neles o caráter de Cristo e aprendi a viver de acordo com os preceitos de Deus através dos meus pais. Eles agarraram na promessa e na aliança de Deus para com eles. E se hoje eu estou aqui, eu sei que é obra divina, mas os meus pais, eles me conduziram a esse caminho. E eu louvo a Deus pela vida dos meus pais, e eu louvo a Deus pelo meu lar cristão. Então aqui, esse temor ao Senhor, ele transcende gerações e continua até os descendentes daquele que obedecem à sua lei. Aonde que nós vemos isso? Se a gente for em Êxodo, os irmãos não precisam abrir, tá? Eu vou estar lendo rapidamente aqui para os irmãos. Êxodo 20.
Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha que maravilhoso isso! Do mesmo jeito que Deus trata a iniquidade com o seu juízo, com o seu amor, Ele trata e Ele age com aqueles que o temem, mas é um condicional. Grifem aí na Bíblia de vocês: daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Isso daqui é a nossa resposta ao amor de Deus para conosco, ao temor de Deus para conosco. Essa é uma resposta, e é uma resposta que nós devemos segui-la. Nós devemos estar firmados nessa promessa, nessa aliança, e assim respondê-la de forma eficaz. E assim essa imensurável bênção será passada de geração em geração para os nossos filhos. A Alice e o Samuel, mesmo pequeno, eu posso estar pregando aqui na frente, eu posso estar fazendo N serviços para o corpo de Cristo, mas se o meu testemunho, o meu lar, ele não for condizente, eu vou estar fazendo um desserviço para Deus. Eu não vou estar trazendo meus filhos para Deus, mas sim afastando eles de Deus, porque eles vão falar: que Deus é esse aí que meu pai diz que segue, que minha mãe diz que segue? Olha a vida deles, qual o trato deles para conosco? Como que eles me oferecem um Deus que eles mesmos não servem, eles mesmos não guardam os seus mandamentos? Vocês veem a importância disso? E através dessa imensurável misericórdia de Deus, Ele faz uma aliança com o seu povo, que somos nós, através de Cristo, que é uma aliança de graça ao nosso favor, é uma aliança de paz infinda, é uma aliança de promessa por uma eternidade vindoura. Temos 2 pequenos textos que vão falar a respeito dessa aliança. Os irmãos não precisam abrir. Um está em Isaías 54, o verso 10, vai falar assim: porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. A aliança da minha paz, que paz é essa? A paz é uma pessoa, é Cristo Jesus. Deixo-vos a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Nós só temos paz com Deus através de Cristo. E essa aliança por uma eternidade vindoura, Hebreus vai falar a respeito dela. Se nós formos para Hebreus 9, no verso 15, ele vai falar assim: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, receba uma promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Olha que maravilhoso! Mas então, irmãos, quem pode usufruir das dádivas dessa promessa? Das dádivas dessa aliança tão maravilhosa, que é forjada através de Cristo Jesus naquela cruz. Quem? Aqueles que temem a Deus, aqueles que andam nos passos de seus antecessores piedosos. O maior exemplo da minha vida é Cristo, com certeza, mas o meu maior exemplo terreno, eu posso ter eu posso falar isso, eu tenho essa graça na minha vida, que eu tenho meu pai como um exemplo espiritual nessa terra. Isso é maravilhoso, eu louvo a Deus pela vida do meu pai.
tem como eu falar de lar cristão e não lembrar do lar em que eu fui criado. Então eu vejo meu pai aqui sentado e eu louvo a Deus pela vida dele. Eu vejo a minha mãe lá atrás, eu louvo a Deus pela vida dela. E pela graça de Deus, eu posso dizer que apesar dos meus descaminhos, eu estou andando nos passos dos meus antecessores, ou seja, dos meus pais e dos meus avós. E isso é graça de Deus. E quem mais? Quem são fiéis aos compromissos da aliança de Deus. A gente não precisa abrir, mas o Salmo 119 vai falar assim: eu guardo as tuas palavras em meu coração para não pecar contra ti. Nós devemos guardar, somente guardando as palavras em nossos corações, nós podemos ser fiéis ao compromisso da aliança. Aonde vai falar isso? Eu não vou abrir, mas Salmo 119, do verso 11 ao verso 18, vai estar falando a respeito disso. E para finalizar, irmãos, e não menos importante, o verso 19, que é maravilhoso, porque é um discurso sobre o domínio de Deus. É um louvor sobre a soberania de Deus, sobre tudo e todos. Lá em Mateus 28, importante lermos esse texto. Lá em Mateus 28, o verso 18 vai falar assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Esse o domínio de Cristo é sobre todo o cosmos. Toda a autoridade foi dada a Deus para Cristo. E Ele tem o domínio. E nós que recebemos a lei do Espírito da vida através de Cristo Jesus naquela cruz, nós devemos estar sujeitos ao domínio e ao senhorio de Cristo. Cristo reina sobre todas as coisas, sua autoridade abrange todo o cosmos, e nós, como seus súditos, devemos conhecer a natureza do trono, a extensão do seu domínio, que é para todo o cosmos, e o caráter do nosso Rei. Quem é Cristo? Como podemos viver uma vida como miniaturas de Cristo se não conhecemos o caráter do nosso Rei, o caráter daquele que tem o domínio sobre os céus e a terra, onde todo o cosmos será colocado e convergido para Ele? Como podemos? E assim, conhecendo o caráter do nosso Rei, é a única maneira de termos a consequência de conhecermos, é a alegria dos seus súditos. Ou seja, a nossa alegria, para nós bendizermos, nós só conseguiremos bendizer o nome de Deus se nós conhecermos a Cristo. Assim como o salmista Davi aqui, por que ele bendia um salmo de ação de graças? Porque ele conhece o seu Senhor, e assim ele conhece as suas misericórdias, ele pode bendizer ao seu nome por todos os seus feitos. E somente conhecendo, nós podemos viver uma vida de alegria, adentrarmos na Canaã, que são as insondáveis riquezas de Cristo Jesus, aqui nessa terra para nós, e assim bendizer ao Senhor com nossas vidas em um lar cristão, com a escolha de servir a Cristo, independente da circunstância. Amém, irmãos? Era essa porção que eu gostaria de trazer para os irmãos nessa manhã, e que o Espírito Santo possa estar regendo esses momentos que teremos juntos, e que possamos não ser conferencistas, e sim viver uma vida de maturidade, uma vida ascensional. Amém? Graças a Deus.